Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Michel Oliscoves, eu sou médium dirigente do Colégio de Umbanda Legião de Maria e no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta que muita gente nos envia. Fui no terreiro e me disseram que sou médium. Eu preciso trabalhar? Bom, a resposta para isso é sim, você precisa trabalhar. Mas a outra pergunta que eu faço é: quem disse que você é médium? A mediunidade, quando ela se manifesta em alguém que tem, que traz aquela questão de aquele compromisso espiritual com a Umbanda ou com o Espiritismo, ela se manifesta através de alguns sintomas ao longo da vida da pessoa. Então, para você ter certeza de que você é médium, você precisa ter a manifestação desses sintomas. É sonhos, você enxerga coisas, você começa a ter desequilíbrio no seu campo emocional, porque a sua aura vibratória, ela está em desequilíbrio. A mediunidade, tá? Ela traz para todo médium, de fato e de direito, que é aquele médium que tem um compromisso espiritual, de manifestação espiritual com os seus guias e mentores, ela traz para essa pessoa uma pequena falha numa tela de proteção que nós temos ao redor do nosso corpo, que é através dessas falhas que acontecem as comunicações espirituais dos nossos guias nos processos de incorporação, psicofonia, entre outros. E a gente precisa estar exercitando a mediunidade para que esse campo, essa tela de proteção entre em equilíbrio, se mantenha sempre harmônica e nos proteja. Então, quando uma pessoa é médium, ela se descobre médium, normalmente ela passa a ter alguns efeitos, alguns sintomas de mediunidade na sua vida. É muito comum a pessoa ir nessa situação aos templos e falar para ela: filha, você é médium e você precisa trabalhar, precisa desenvolver. Sim, você precisa desenvolver, porque você assumiu um compromisso espiritual com outros mentores, com espíritos de maior calibre, de maior evolução do que nós, no plano espiritual. Então você precisa desenvolver a sua mediunidade, sim. Precisa ser urgente? Aí já é outra situação. A primeira coisa que tem que acontecer quando você está com um desequilíbrio no campo mediúnico que traz consequências para o campo físico é você se tratar. Então, normalmente, essas pessoas, a gente vê os guias espirituais falarem da seguinte maneira: o filho precisa vir aqui 7 semanas seguidas para passar por tratamento. Nós não temos o hábito, tá? Os nossos guias espirituais, eles não têm o hábito de falar que as pessoas precisam trabalhar. Às vezes as pessoas perguntam para eles e a gente, como é médium consciente, a gente está presente durante o atendimento espiritual, a gente ouve os guias falando com os consulentes e falando: ó, filho, você vai ter que cedo ou tarde trabalhar, cedo ou tarde você vai ter que praticar essa mediunidade, porque você tem um compromisso com espíritos, que você assumiu antes da sua encarnação. Mas é importante essa pessoa passar por um tratamento 27 vezes seguidas, toma passe com o guia. Ao longo dessas semanas a pessoa vai ter o seu campo energético equilibrado e provavelmente a vida da pessoa vai entrar nos eixos. Se ela vai pedir ou não para entrar naquela casa de oração é outro fator. Ela não tem obrigação de procurar aquela casa e pedir para fazer parte. Da mesma forma que a pessoa tem o livre-arbítrio de não querer desenvolver a mediunidade. A pergunta é: fui no terreiro, preciso trabalhar? Disseram que sou médico, preciso trabalhar? Sim, você precisa trabalhar. Mas você é obrigado a trabalhar? Não, você não é obrigado a trabalhar. As pessoas têm escolhas. Obviamente, as escolhas elas vão gerar consequência. Como nós falamos, quem é médium mesmo, que vem com esse compromisso espiritual de servir como médium, normalmente ele tem essa falha na proteção, nessa tela de proteção que nós temos ao redor do nosso corpo. Não é todo mundo que é médium, aquela história de que todo mundo é médium, basta desenvolver, não é verdade, porque sentir a influência do mundo espiritual é uma coisa, você manifestar através do seu corpo guias, mentores espirituais, você manifestar
cartas, psicografias, pinturas, né, que são os vários tipos de mediunidade, é outra coisa. Então a gente precisa ter muito claro que a nossa vida, nem todos são médiuns. A minha esposa está comigo dentro da Umbanda há 8 anos e ela nunca incorporou. Então nunca sentiu sequer algo próximo de incorporação com ela. Ela sente influência do mundo espiritual, com certeza ela sente, mas ela nunca incorporou. Então ela não é uma médium de fato e de direito, que a gente chama na Umbanda. Ela é a nossa cambono-chefe, né? Nós não temos esse negócio de cambono-chefe, dirigente, pai pequeno. Lá existe a hierarquia do nosso colégio de Umbanda, sou eu e minha esposa, e todos, cambones, quem toca atabaque, tabaqueiro, médium, todo mundo é igual, todo mundo está na mesma hierarquia, no mesmo grau hierárquico. Entende? Não há diferença entre as pessoas. Entende? A única coisa que me torna diferente dos outros é a minha responsabilidade. Então, como eu montei o colégio de Umbanda, fui eu que pus dinheiro lá, fui eu que fiz, fui eu que ponho dinheiro todo mês no meu bolso lá, então eu tenho essa prerrogativa de tomar as decisões, as principais decisões. O que normalmente eu faço consultando a corrente mediúnica. Lógico que 20 cabeças pensam melhor do que uma, então a gente ouve as pessoas, as ideias que todo mundo dá, e a gente normalmente chega em um consenso. Entenda aquilo que é melhor pro grupo, não para mim, pro grupo. Então, voltando aqui ao nosso assunto, trabalhar, depois que você encontra a casa, um local ideal, ou que você se acostuma com a Umbanda, você passa a gostar de ser médium de Umbanda. Você passa a gostar de ser médium espírita, você passa a ter sintonia com o trabalho que é desenvolvido. Então é muito bom quando isso acontece. Mas a pessoa, ninguém é obrigado, nós temos o livre-arbítrio. O que existe é ação e consequência, que nada mais é do que a lei de karma. Karma nada mais significa do que ação e consequência dessa ação. Então eu posso escolher não ser médium. E eu vou colher as consequências disso. E não vai ser guia me penalizando, não vai ser orixá me penalizando. Isso vai ser as consequências da minha escolha, da minha ação, da minha atitude. Ou eu posso ser médium. Entende? Agora, se você precisa trabalhar, sim, você precisa trabalhar porque você assumiu um compromisso. Se você vai trabalhar ou não é uma outra história. Né? A pergunta: fui no terreiro e me disseram que eu sou médium de Umbanda. Eu preciso trabalhar? Sim, você precisa trabalhar. Eu sou obrigado a trabalhar? Não, você não é obrigado a trabalhar a sua mediunidade. Tá? E outra, você sempre precisa dar um tempo nos locais que você vai, dar um tempo isso nas casas de oração que você frequenta, conheça a casa de oração, né? Veja os pormenores, deixa o tempo, né? 1, 2, 3 meses às vezes, para você se acostumar com a energia da casa, para você ver como que é a corrente, o relacionamento do médium dirigente com os consulentes, com a própria corrente mediúnica, ver se tem harmonia, passe por uma gira de esquerda, veja como é que é uma gira de esquerda, se há excesso de consumo de bebida alcoólica, se há muito palavrão no ar, esse tipo de coisa, porque a gira de esquerda ela mostra tudo aquilo de negativo, né? O Exu e Pombagira eles põem nossa sombra, aquele negativo nosso para fora. Então quando você vai numa gira de esquerda, você tem a oportunidade de ver o lado sombra de uma casa de oração. Se há palavrão, mulheres, né, incorporadas se insinuando, homens consumindo excesso de bebida alcoólica, muito palavrão, muita falação e tal, preste atenção com mais cuidado com a casa. Nós estamos passando por um processo de evolução. Não estou dizendo que a casa onde isso acontece é melhor ou não do que as outras. Estou dizendo que elas passam por processo. A gente está passando na Umbanda por um processo de transformação, de amadurecimento. Nós estamos saindo de uma terceira ou quarta onda de Umbanda e nós estamos entrando numa nova etapa onde vai ter menos curandeirismo, essa coisa de cura, essa coisa de fenômeno vai ser menor. E vai ser trabalhar muito mais a questão de conduta, ética e caráter das pessoas que vão, dos consulentes que vão até os templos.
né? O mundo ele passa por um processo de mudança e a melhoria interna, a mudança pessoal, a nossa reforma interior, ela faz parte dessa evolução que nós temos que fazer como todo, como humanidade no mundo inteiro. Então a nossa Umbanda ela passa por essa modificação. Eu me estendi um pouco aqui no vídeo, desculpa, eu gosto bastante de falar. Espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueçam, deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ajuda a gente a chegar em outras pessoas, tá ok? Se você é médium de Umbanda, procure uma casa para trabalhar, mas procure quando o seu coração se sentir pronto para servir, tá bom? Você não é servido dentro de uma casa de oração, de uma tenda de Umbanda. Você está lá para servir, exatamente o oposto. Quando você estiver pronto para servir, quando você achar que você está num lugar que vai te fazer bem, que vai ser bom para você, onde você se sente bem, ali você entra. É bom, mediunidade é saúde, mediunidade é alegria, é felicidade, é vida social. Faz bem ser médium, faz bem fazer parte de uma casa de oração. Um axé luminoso a vocês, até o próximo vídeo, muito obrigado e até lá, valeu!